Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Continuando estudando o livro Os Templários na América, certo? Mapas do Novo Mundo, na página 71. Além do mapa de Cornelius Van Wiltler, existem outros mapas relacionados com a exploração do Novo Mundo, com data de 1500 d.C. O mapa de La Cosa é o primeiro que inquestionavelmente representa a América e inclui descobrimentos aparentemente feitos pelos ingleses, pois a costa norte está decorada com pelo menos 5 bandeiras inglesas. A maioria dos historiadores concorda que o próprio La Cosa deve ter recebido informações detalhadas sobre as pretensas descobertas de João Cabot. Uma questão interessante é se esse mapa resultou apenas na viagem de Cabot de 1497, ou se existe outro mapa secreto com dados originais de viagens mais misteriosas de uma época anterior, como a do príncipe Henry St. Clair. Se o mapa de La Cosa realmente representa a viagem de Cabot de 1497, então ele secundariamente fornece uma das evidências mais objetivas de Cabot. André St. Clair, em seu livro, The Real Secrets Genuine, até a família Mori de ascendabilidade Vinck e Normanda. Vamos lá, pessoal. Então, na página 72, vamos continuando nossa leitura. Não aportou na Terra Nova, mas muito mais ao sul da costa norte-americana. Muitos outros mapas oferecem informações muito sugestivas. O mapa de Gastord de 1448 situa Tierra de Nuremberg a 315 de latitude, enquanto a Arcádia é posicionada a 45 de latitude. O mapa de Zauriette de 1566, embora não apresente latitude ou longitude, declarou muito a tensão de institucionalização modernos como Harvard, devido à sua notável apresentações de modo a continente da América do Norte. Esse mapa, como muitos outros da mesma época, menciona uma tainá, um refúgio, em algum ponto ao longo da costa oriental. Um avanço importante da cartografia com explicações do Novo Mundo foi o estabelecimento em 1666 do meridiano de Paris, o marco europeu original da mensuração longitudinal. O primeiro meridiano substituído em 1984 pelo meridiano inglês de Greenwich, e depois da permanente
oposição dos franceses, em contraste, Norumbega foi repetidamente localizada a 45 oeste do meridiano de Açores por cartógrafos flamengos e venezianos. Essa polêmica sobre o primeiro meridiano é importante para o nosso estudo. Enquanto, ao longo dos séculos, países europeus competiam entre si pela posse da misteriosa colônia ou terra perdida de Norumbega. A Torre de Newport. Dada a mentalidade militar do século XV e século XVI, é compreensível que as nações que fundaram colônias ou realizaram viagens de exploração construíram portos de observação não apenas para defender as vias navegáveis que levaram aos povoados, mas também para evitar para servir de pontos de orientação, como faróis ou como observatórios astronômicos. Isso nos leva diretamente à enigmática Torre de Newport, na figura 2.2, certo? Localizada em Touro Park, na entrada fluvial principal para a Baía Narragansett, em Newport, Rhode Island. A Torre de Newport também talvez seja a estrutura mais enigmática dos Estados Unidos atualmente. Muitos historiadores e estudiosos... Bom, aqui tem um comentário, viu, pessoal? Da viagem de João Caboto, que de 1979, sob a bandeira do rei Henrique VII da Inglaterra, supostamente navegou do porto de Bristol, no sudoeste da Inglaterra, até a América do Norte. Não subsiste nenhum diário, biografia e nem documentos do próprio punho. No entanto, Caboto foi aclamado como explorador e conquistador quando, em 1756, os britânicos reivindicaram para si a descoberta do Novo Mundo. Brit e Atlântico 45-47. Observa que as ruínas de Newport, desculpa, pessoal, em geral, semelhante ao tipo de construção do estilo e forma de Torre de Norte em Rhode. Eu vou mostrar para vocês a torre de Newport, viu? Página 73, certo? Essa aqui é a torre, certo? Vale salientar que aqui no Brasil, na Amazonas, existe um castelo que, pelas minhas pesquisas, foi um castelo construído por pela linhagem sagrada, né? Vila do Grau, aqui no Brasil, após 1303, certo? Com aqueles irmãos que foram trazidos para cá em 1303, 1304, quando eu ainda estava reencarnado como Jackson Molay. Estive aqui na América do Sul, onde hoje é o Suriname, e aqui no Brasil, certo? As terras do Brasil. Então, existe, como venho falando sempre nesse estudo, uma vila
na Grande Lagoa do Suriname, que vou pesquisar, fazer um estudo arqueológico lá. Bom, pessoal, seguindo nossos estudos aqui, certo? Colombo e o Mistério dos Templários na América. Bom, estudiosos escreveram extensamente sobre seus prováveis construtores e concordaram em apenas um ponto: não foram nativos americanos que a construíram. A torre é uma estrutura cilíndrica feita de pedra comum cimentada com calcário. Ela tem 8 colunas ou pilares redondos interligados por 8 arcos, sugerindo um estilo romântico, muito semelhante às catedrais góticas. Porém, há apenas 3 janelas principais acima do arco. A primeira janela, aproximadamente 20 metros acima do solo, dá para o oeste, não na direita de Easton Point. Tá sozinho, peraí, pessoal. Bom, a primeira janela, aproximadamente 20 metros acima do solo, dá para leste, na direção de Aston. Aproximadamente 20 metros. Assim. A segunda está virada para o Oceano Atlântico, diretamente para o sul. E a terceira está virada para o oeste, na direção de North Harbor, e na entrada para a Baía Narragansett. A primeira e a quinta coluna, do sentido horário, situam-se numa linha norte-sul, orientada pela estrela polar. No interior, e a torre tem 7 pequenos nichos e uma espécie de lareira embutida na parede. No primeiro andar, no alto de cada coluna, internamente entre os arcos, existem encaixes triangulares para as vigas de madeira que formam bases sólidas para um primeiro andar suspenso a uns 18 metros acima do solo. O falecido James P. Wilder Jr., quando diretor de arqueologia de Emily East Rosens Center em Massachusetts, coordenou diversos estudos sobre a torre e o seu entorno. Para ele, a torre foi construída no estilo romântico normando, inspirado na igreja de Santo Sepulcro, em Jerusalém. A estrutura, construída em 303 d.C., é considerada repositório do túmulo de Cristo. É sabido que os templários rezavam em torno de altares circular na igreja do Santo Sepulcro e que, ao retornar para a França, introduziram igrejas circulares e octogonais em grande parte da Europa.
baseando, ba- baseado em medições e no estudo de características como arcos, janelas, nichos, encaixes de vigas, chaves de abobadas, argamassas e a orientação das aberturas. Wilt foi um dos primeiros a concluir pela probabilidade de que a torre tenha sido construída entre 1150 a 1014. Bom, gente, todas as pessoas do Priorato de Sião, desde a descoberta, desde a época de Cristo, desde a época de Davi, todos os descendentes de Davi vieram para cá a navios. Todos os mestres que iam ser rei, como Jesus. Jesus esteve aqui nas terras, certo? O grão-mestre Jesus. Então, essa torre provavelmente deve ter sido construída em 1150. Bom, com o passar dos anos, a construção da torre foi atribuída a um virtual especialista em arquitetura do período medieval e inícios do colonial, incluindo os templários, os noruegueses, os irlandeses, os portugueses e o próprio governo colonial Benedict Arnold. Entretanto, os cistinenses, que podem ter acompanhado o príncipe Henry em suas viagens, nunca receberam nenhum crédito por essa construção, apesar da sua evidente relação com os templários e com um lastro de conhecimentos semelhantes. Os templários e os cistineses preservaram seus braços através de suas crenças religiosas. Aliás, preservaram seus laços, de sua sagacidade para negociar, para negócios e de sua habilidade em engenharia. Com o tempo, de fato, os cistines desenvolveram um monopólio virtual em operações de mineração e usinagem. Especializaram-se na construção de redes hidráulicas e, por causa dessas duas habilidades, controlaram o comércio. O mais revelador é que, no período de 200 anos de instituição da Ordem Cisterciense, numa época em que os templários estavam sendo obrigados a esconder-se para sobreviver à Europa inteira, da Noruega a Portugal, ficou tomada de mosteiros e conventos cistercienses, revelando muitas das técnicas de construção implementadas pelos construtores da Torre de Nelf. O lavabo incluía uma fonte principal de água e um mosteiro cisterciense. Essa estrutura circular ou octogonal, em geral, possuía uma arcada aberta no primeiro andar com um segundo pavimento fechado. Embora apenas alguns lavabos tenham subsistido, eles raramente despertam interesse suficiente para ser mencionados por historiadores da arquitetura. Pode-se ver uma dessas estruturas no Mosteiro Cisterciense, em Val-Magne, perto de Montpellier, no sul da França. Especula-se que o segundo andar do lavabo era utilizado para outras funções além do ritual de higiene dos monges.
Como seus dias e noites eram passados em silenciosa obediência às regras da ordem, a rotina só era quebrada pelo sábado, pelos dias festivos fixos e móveis e pelas celebrações culminantes da fé cristã na Páscoa. Para que vocês possam entender um pouco do sistema administrativo da linhagem sagrada dos descendentes de Cristo, se faz necessário mostrar uma das empresas, várias empresas que foram construídas pelos descendentes de Cristo, certo? Primeiro, vamos lá. O Priorato de Sião administrava os empreendimentos, era uma holding familiar, certo? Essa holding familiar tinha por posse as empresas, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que era a Ordem Templária, a Ordem Cisterciense, certo? E vários reinos e vários territórios, certo? Tinha também bancos que eram geridos pelos templários e tinha fazendas de gado, de porcos, de lavouras, de frangos, tinha uma rede de navios para exportação para outras colônias e trazer dessas colônias para cá pessoas. Então foi preparado todo um sistema administrativo para 600 anos de expansão da Ordem de Cristo, não só da nova ordem da Ordem Templária, mas do Priorato de Sião. Tanto é que o Priorato de Sião ainda continua existindo secretamente, com outro nome, mas existe, certo? Convido vocês a assistirem nesse mesmo canal o estudo do Santo Grau e a linhagem sagrada, certo? Ocorre, porém, que a duração real do ano havia confundido os inventores do calendário desde os primeiros ensaios para definir as estações, e essa confusão aumentou ainda mais com as tentativas de fazer concluir os ciclos solar e lunar. O resultado direto da necessidade de desfazer esse nó matemático foi uma astronomia chamada Computus. Ela desenvolveu-se desde o tempo de Carlos Magno até o fim do século XIII. Baseava-se em modelos clássicos e árabes e acabou encontrando seu lugar em abadias distantes e nas paróquias de toda a cristandade. Em Astronomics and Culture in Early Medieval Europe, o autor Stephen McQueen descreve técnicas de monges treinados nas artes adotaram as observações astronômicas. McCluskey explica que os monges medievais aprenderam a usar a janela e telhados das construções das abadias como guias precisos para acompanhar o curso da lua e das estrelas do tempo canônico. Bom, gente, vou ficar aqui na página 76 e na próxima quarta-feira continuaremos o estudo desse livro, certo? Todas as quartas-feiras serão feito o estudo desse livro. Aquele que quiser nos acompanhar aqui no canal do Arte Reformista TV, é só nos seguir e curtir nossos vídeos.